A pessoa me perguntou sobre dinheiro e sobre o curso do Bruno, que eu falo tanto e tal. E eu queria falar um pouquinho disso aqui. Eu resolvi botar esse vídeo aqui no IGTV porque cabe mais, né? Então não sei se vai precisar de uma parte, duas, enfim. Antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar o seguinte: se você não concorda com o que eu falo, ou se isso não é pra você, tá tudo bem. Pega desse vídeo só o que te acrescenta, o que não te acrescenta, descarta, não tem problema nenhum. A gente é bem diferente, todo mundo, a gente tem ideias e conceitos diferentes, então é normal, assim, é suposto de ser assim, da gente não concordar em tudo. Pega só o que te acrescenta. Então é o seguinte, eu tenho uma ideia muito formada sobre dinheiro, eu vivo essa ideia formada sobre dinheiro. Essa ideia foi formada na minha cabeça já há um bom tempo, eu era muito novinha quando eu pensava assim. E tem as raízes de onde veio esse pensamento de dinheiro e eu quero falar disso um pouco pra vocês. Então é o seguinte, primeira coisa, o que me desespera é que a gente vive no Brasil. E no Brasil, a gente tem um grande problema pra falar de dinheiro e pra viver a realidade de dinheiro. Por quê? Tenho pra mim, posso estar errada, que a grande questão é que é o seguinte, nós fomos colonizados por portugueses. E aí, o que a gente traz, assim, na mente? Eles vinham até aqui, pegavam tudo que era nosso. Pegavam ouro, pegavam especiarias, pegavam as índias e saíam fora. Então, eles vinham, saqueavam a gente, trocavam as coisas por espelhos, faziam a gente de tonto e iam embora. Então, o que a gente tem em mente, assim? O que a gente tem enraizado? A gente tem enraizado, por termos passado por isso na nossa colonização, que quando a gente tá numa situação, a gente tem que tirar total proveito dela. Então, assim, isso tá embutido na gente, eu não tô me tirando fora disso. Pra mim, isso tá embutido na maioria de nós. Então, como que isso acontece no dia a dia? Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha num buffet de um navio que faz cruzeiro. E aí ela diz, olha, a semana que o cruzeiro passa pelo Brasil é a semana de maior desperdício no buffet. Porque como o brasileiro, às vezes, a maioria, né, gente, não é todo mundo, pensa, eu já paguei, tá pago, então eu vou pegar o máximo que eu puder. Ela falou, então, como uma vez que as coisas foram tiradas lá do buffet e colocadas na mesa, a gente não pode devolver pro buffet, tem que jogar fora, ela falou, é a maior época de desperdício, porque as pessoas pegam uma quantidade muito grande, já que já está pago, e põem na mesa e não comem tudo aquilo, né, às vezes, e fica aquela coisa sobrando. Ela diz, olha, nos outros países que a gente passa, isso não é assim, as pessoas costumam pegar só o que elas querem mesmo, e se tiver depois pega mais e tal, ou não. A gente vê isso naquelas comemorações que tem em algumas cidades, sei lá, aniversário da cidade. Aí tem, tipo assim, um bolo de, sei lá, 100 metros de bolo. Aí você vai ver a galera, a hora que fala vai, a galera mete a mão no bolo e vai comendo loucamente. E é aquela coisa terrível de todo mundo pegando o que pode pegar ali. E sendo que quando você vê isso em outros países, as pessoas estão calmas, esperando ali o seu pedaço de bolo e tal, sabe? Quando a gente vai num hotel, a maioria de nós acaba fazendo isso, eu já fiz isso tantas vezes. A gente olha aquela coisinha, os treats do hotel, sabe? Tipo o shampoozinho, o condicionador e tal. E a gente nem se pergunta às vezes se tá precisando ou não, a gente pega e leva, porque afinal tá incluso no preço da diária do hotel. Então a gente tá levando. Então a gente tem isso imputado muito forte na gente, assim, de tirar proveito onde a gente tá. E aí, por ter isso muito forte na gente, isso acontece muito no nosso dia a dia, a gente sofre com isso. E a gente sofre com isso principalmente na política, a gente tem isso na política tão forte, né? O cara, ele consegue um cargo político, ele vai lá, se elegeu, e aí a hora que ele tá lá, ele tira todo o proveito desse cargo, né? Ele bota a família inteira pra trabalhar ali, ele favorece os negócios da família, ele pega todo o dinheiro que ele pode, não todos, né? Mas a maioria, a gente sofre com isso. Então, o que acontece por nós termos isso enraizado e com isso os nossos políticos fazerem tanto essa situação acontecer? E aí, o que fica na gente? Que todo mundo que tem dinheiro, que cresceu, que prosperou, fez isso, crescer ou prosperar, de uma forma ilícita. Ela tirou proveito de alguma coisa, ela enganou alguém, ela fraudou alguém, ela deve estar enganando, ou ela paga muito mal os funcionários, ou alguma coisa ela faz. Então, pra mim, aqui no Brasil, você enriquecer, você prosperar não é bem visto. Não é bem visto de jeito nenhum. Uma pessoa que ganha muito dinheiro, que prosperou, não é bem visto. As pessoas olham pra ela e vão falar, alguma coisa errada ela fez. Por que as pessoas vão falar isso? Porque isso tá imputado na gente. Que tirar proveito das situações. Então, se uma pessoa cresceu, ela tirou um proveito. Isso é errado e tudo mais. E aí, esse grande problema, pra mim, da meritocracia não ser bem vista,
gera nas pessoas um pensamento muito medíocre sobre dinheiro. Primeiro, esse pensamento de que todo mundo que enriqueceu, que se deu bem, que prosperou, está errado. Isso não é bonito, isso não é humilde. As pessoas confundem humildade com qualquer coisa que não seja humildade. Então as pessoas acham que humilde é não ter nada, é ter pouco. Eles acham que o pobre é humilde, quando não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser pobre e soberbo. A humildade não está no quanto de riquezas ou bens você tem, né? A humildade está no seu espírito, no seu ser, né? Na sua alma. Então, as pessoas confundem isso. A gente é um país que é primordialmente católico e as pessoas distorcem algumas questões do catolicismo, principalmente o que tem a ver com São Francisco de Assis, e a renúncia, e a pobreza, e isso ser bonito. Então, a gente valoriza a pobreza como se ela fosse uma coisa humilde, bonita e que a gente deve preservar. E a gente olha a riqueza como um pecado, uma coisa errada, que foi alcançada a troco de crime, e que não, a gente não deve querer, e que isso é feio, e a gente acha que dinheiro é feio. Então a gente acha que não pode querer dinheiro, a gente acha feio falar, não, eu estou aqui por causa de dinheiro. E aí a pessoa acha bonito dizer, eu não ligo para dinheiro. E é tão engraçado uma pessoa falar, eu não ligo para dinheiro, porque eu só acredito que uma pessoa não liga para dinheiro se ela não trabalha. Em nada, no mundo, na vida, se ela não trabalha. Porque se é uma pessoa que sai de casa às 7 da manhã, volta para casa às 6 da tarde, todos os dias, o ano inteiro, a vida toda, ela faz isso por dinheiro. Ela não pode dizer que ela não liga. Se não houvesse dinheiro no mundo, talvez ela não faria isso nesse afinco, né? Nem entrando na questão de trabalhar com o que gosta ou não, mas com o fato de que não existe não ligar para dinheiro. E o que a gente tem que pensar? Que não existe não ligar para dinheiro e tá tudo bem. A gente tem que ligar sim para dinheiro. Por que a gente tem que ligar para dinheiro? Porque o dinheiro, ele pode não comprar felicidade, mas ele compra facilidades para nossa vida e para a vida de quem a gente ama. A gente tem que ter isso em mente. Então, o negócio é, se eu disser assim, olha, eu não ligo para dinheiro, eu não quero ganhar muito dinheiro, eu acho feio ganhar muito dinheiro. Ok. E quando alguém da minha família precisar de um tratamento que o plano de saúde que eu pago não cobre, quem que vai pagar esse tratamento? E quando o meu bichinho precisar de uma cirurgia, quem vai pagar essa cirurgia? E quando os meus filhos quiserem ir para a faculdade, quem vai pagar essa faculdade? E quando a minha avózinha precisar de uma enfermeira, uma dama de companhia, quem vai pagar essa pessoa? E aí, saindo do âmbito do precisa, e se eu quiser ajudar uma instituição de caridade, uma ONG, com o que eu ajudo essa instituição de caridade, essa ONG? E aí, saindo do âmbito se doar, e os meus sonhos? Como que eu realizo os meus sonhos? Eu tenho um sonho de abrir um negócio, eu tenho um sonho de pôr o meu filho na faculdade, eu tenho um sonho de viajar o mundo, eu tenho um sonho de ter a casa dos meus sonhos. Como que a gente realiza esse sonho? Então, gente, por mais que as coisas da alma e do espírito sejam muito importantes, a gente não pode tirar dinheiro desse âmbito, porque é com dinheiro que a gente realiza sonhos, que a gente ajuda as pessoas e que a gente tá ali na sociedade mesmo, como alguém integrante que contribui. Enfim, falei tudo isso só para você ter uma ideia, mais ou menos, de como que é o meu conceito com dinheiro. Eu não tenho vergonha de ganhar dinheiro, eu não tenho vergonha de dizer que eu vim de muito de baixo, mas muito. Já não tive o que comer, já morei em casa que não tinha luz. Gente, eu já passei cada situação absurda. A gente já chegou em casa e nossas coisas estavam jogadas na rua, porque a gente não pagava aluguel há muito tempo, nem conta de luz, nem nada, com 2 puta cadeados desse tamanho no portão, e nós ficamos pra fora de casa. A gente passou isso. A gente já passou uma situação de uma vez, eu vou contar isso aqui. Eu não me orgulho de nada disso, tá? Minha família não se orgulha de nada disso. Mas, gente, uma vez eu lembro que a minha família sacou, né, que a gente não ia ter dinheiro por muito tempo. Todo mundo sem emprego, Só que a gente tinha um cartão de crédito. Um cartão de crédito. E aí eu lembro que eles pensaram assim, cara, é isso aqui. Nós vamos ter que comprar tudo que a gente puder com esse cartão pra viver o maior tempo possível. Então a gente foi, eu lembro, ao Carrefour com cartão de crédito, que tinha na época um limite de R$1.000, que na época era muita grana, muita. Nossa, na época, eu acho que R$1.000 na época era tipo R$5.000 hoje, por aí, R$6.000 hoje. E eu lembro que a gente fez uma compra de estoque, de arroz, feijão, de tudo que precisava, e comprou brinquedo para as crianças, comprou coisas de higiene pessoal, coisas de higiene para casa, porque a gente sabia que a gente não ia ter mais dinheiro por muito tempo. E aquele foi o jeito que a gente viveu. Então, assim, eu lembro de histórias
histórias que me marcam e que me são muito maravilhosas por eu saber que eu vim dali. Então, eu lembro de uma vez que a gente tava nessa casa que a gente foi expulso depois, eu lembro que a gente tava passando muita dificuldade, não tinha luz na casa, eu lembro que tinha só velhinhas e tal, e estávamos eu, minha mãe, meu padrasto, na época o meu irmão que vem depois de mim, e acho que o meu outro irmão já era nascido, não lembro, o Beto já era, não lembro. Ou era pequenininho, não, acho que ele não era nascido ainda. E a gente tava sem comida e sem nada e tal, e eu lembro de uma vez a gente ir na igreja, que na época a gente ia muito e tal, e eu lembro do meu padrasto no final do culto ir conversar com o pastor da igreja e contar o que a gente tava passando, que a gente tava sem comida em casa, sem nada e tal. E eu já contei essa história várias vezes. E o pastor da igreja ficou muito comovido com a história, né, porque ele, enfim, as crianças lá, e a gente não tinha que comer, e ele deu pro meu padrasto R$50. E R$50 era muita grana. Ele deu pro meu padrasto R$50. E meu padrasto foi pra casa com a gente com aqueles R$50. E eu lembro da conversa. Ele falou com a minha mãe o seguinte: olha, se a gente comprar comida com esses R$50, nós vamos comer e aí vai acabar e a gente vai passar fome de novo. Então, vamos tentar ser inteligente. Então, o que ele fez? Ele comprou com aqueles R$50 ingredientes pra fazer bala gelada de coco. Porque meu padrasto cozinhava pra caralho. Ele era chefe confeiteiro, padeiro, cozinheiro e tal. Ele falou, vamos comprar as coisas pra fazer bala gelada de coco, aquelas balas, sabe? E vamos vender essas balas, e aí a gente pega o dinheiro e vai comprar mais, e aí vai comprando comida e tal. Minha mãe falou, maravilha, vamos fazer isso. Eles sempre foram muito parceiros. E aí, o meu padrasto foi pra casa, comprou, eu lembro direitinho da compra, leite de coco, açúcar e não sei o que, tarará. E eu não sei se você já viu fazer bala gelada de coco, mas assim, você faz a massa e aí você vai puxando a massa assim, ó, e volta e puxa, e volta e puxa. E quem faz muito dessa bala, geralmente tem um prego assim, na parede, porque a pessoa na parede põe a massa lá no prego e puxa, põe a massa no prego e puxa, assim vai. Bom, meu padrasto preparou a massa lá e tal. Gente, quando ele pegou a massa na mão, a primeira puxada que ele deu, ó, pum, aquilo açucarou. A massa deu errado. Virou uma espada na mão dele. Virou uma espada na mão dele, desculpa. Eu tô rindo e chorando. Aquilo virou uma espada na mão dele. Eu lembro dele olhar pra minha mãe e falar, caralho. Ai, mano, eu juro que eu tô chorando, mas eu tô rindo porque a gente era muito desgraçado. E aí, aquele torrão de açúcar na mão dele foi o que a gente comeu pelos próximos dias. Eu acho engraçado. A gente comeu aquilo pelos próximos dias, porque deu errado. Desculpa. E o pior é que eu lembro que eu e meu irmão achamos o máximo, porque a gente jantava aquele torrão de açúcar, a gente achou maravilhoso. Então, gente, assim, ó, eu vim disso. E aí, assim, com muito esforço, porque não foi fácil fazer faculdade, eu fui fazer faculdade bem tarde assim, né, gente? Tipo, eu não fui quando todo mundo foi, eu entrei na faculdade acho que eu tinha 21, saí da faculdade com uns 24 para 25. Não foi fácil fazer faculdade, não foi fácil morar sozinha, não foi fácil começar a trabalhar, não era fácil o meu começo com nutrição, sabe? Eu botava minha balança e meu computador e minhas coisas no carro e eu com o carro da minha avó emprestado, atender na casa da pessoa por R$150 com 2 retornos, sabe? E eu fiz isso por tanto tempo. E eu me esforcei por tanto tempo, e aí veio a rede social e eu meti a cara na rede social. E eu tomei tanto no cu, vocês não têm ideia de como é difícil rede social. Olha, sério, por isso que eu admiro todo mundo que tá na rede exposto. Por mais que a pessoa fale uma coisa que eu concordo ou não, o fato dela tá ali, tomar as pedradas, eu admiro. Porque a cara dela tá ali, sabe? A minha cara tá ali, eu tomo, não é como um perfil tipo, sei lá, nutrição 2018. Não, eu tomo como Lara, entende? As pessoas têm coragem de falar da gente como se conhecessem a gente. Então, assim, eu fiz todo esse esforço. Por que eu ia me sentir mal? De cobrar pelo meu trabalho, de achar o quanto eu valho ali, de achar o meu valor e transferir ele num montante em dinheiro. Por que eu teria vergonha disso? Por que eu acharia isso errado? Entende? Então, tudo isso é para eu conseguir introduzir o assunto de dinheiro e falar para você, se você também lutou pelo que você tá, você não precisa ser pobre no começo para ter lutado, tá? Você pode nascer numa família boa, o que não é ruim, e ter lutado do mesmo jeito, entendeu? Então, se você lutou de alguma forma por tudo que você tem, não tenha medo, não tenha medo. E que esse pensamento de achar que dinheiro é errado, achar que ganhar dinheiro é ruim, achar que ganhar dinheiro é feio, que esse pensamento saia da nossa vida para que todos nós possamos prosperar. Porque o negócio é sempre
sempre que eu vejo alguém falando desse jeito, tipo assim, tá vendo? Ela cobrava não sei quanto, agora ela cobra não sei quanto. Quanto dinheiro essa menina ganha? Quanto não sei o que essa menina... Eu sempre olho essa pessoa e penso assim, claro, porque você no meu lugar, você ia falar, não, eu vou continuar cobrando R$50 a consulta que eu acho certo. Imagina, gente, todo mundo que tiver a oportunidade de prosperar vai pegar, e tá certo, tem que pegar mesmo, porque prosperar é maravilhoso, realizar seus sonhos é maravilhoso, ajudar todo mundo é maravilhoso. Então, quando eu vejo uma pessoa com um pensamento mesquinho desse, eu penso, essa pessoa não ajuda a família dela como eu ajudo a minha. Essa pessoa não ajuda uma ONG, uma instituição como eu ajudo. Essa pessoa não realiza os sonhos dela como eu realizo os meus. Essa pessoa não tem um futuro tão bom como eu tenho. Então, essa pessoa vai ficar com esse discurso tosco e eu vou continuar pensando desse jeito que eu tô pensando, porque claramente dá certo. Então, eu, Lara, vejo assim... Eu não vejo dinheiro como uma coisa ruim, eu não vejo dinheiro como uma coisa que é pecado, eu não vejo dinheiro como uma coisa que é errado, eu vejo dinheiro como uma facilidade, um meio de eu realizar meus sonhos, de eu realizar os sonhos da minha família, de eu ajudar as pessoas. E é tão, gente, tão fantástico quando você pode fazer isso. Porque assim, eu não tenho filhos, mas eu ouço de quem tem filhos que a coisa mais dolorosa do mundo é um filho pedir uma coisa e você dizer não. Pois é, então, como seu filho vai pedir alguma coisa e você vai poder dizer sim? É com dinheiro. Por mais que você seja uma pessoa que diz assim, olha, eu sou muito verdadeira, eu sou muito honesta, eu sou muito carinhosa, eu sou uma boa cozinheira, tudo bem. Mas na hora que o seu filho pedir uma coisa, não é com essas qualidades que você vai conseguir dar. Então, uma coisa não exclui a outra. Você não precisa deixar de ser verdadeira, honesta, boa cozinheira e carinhosa para também poder suprir o seu filho nesse caso, ou a pessoa que você ama, com como chama isso, gente? Um advento financeiro. Então, eu vejo dinheiro de uma forma muito bonita. O que penso eu é que por causa de dinheiro eu não posso perder a minha essência, eu não posso fraudar, eu não posso roubar e eu não posso enganar. Isso eu penso. Eu penso que não tem condição de, por causa de dinheiro, que é algo tão importante, eu enganar uma pessoa, eu vender um produto que promete uma coisa que não cumpre, eu me envolver com uma coisa que eu não acredito, eu agir de má índole. Então, isso eu acho que não justifica nada. No entanto, se o meu trabalho é justo, é honesto, paga seus impostos, está dentro da lei e é aquilo que eu acredito de verdade para minha vida, acho eu, Lara, que eu devo sim dar valor a esse trabalho e ele tem sim que dar muito dinheiro. Por quê? Porque dinheiro não é feio, porque dinheiro é um jeito de você ver o mérito do que você faz e porque é com ele que eu ajudo todas as pessoas que eu quero e realizo os meus sonhos. Sendo assim, esse pensamento sempre esteve aqui pra mim, sabe? Porque o que acontece, eu já contei minha história várias vezes aqui, mas assim, quando eu morei, uma época da minha vida que eu morei com a minha mãe e o meu padrasto, ele era pastor de igreja evangélica. Ele faleceu já há bastante tempo. Ele gostava muito de um autor que se chama Mike Murdock. Mike é M-I-K-E, Murdock é M-U-R-D-O-C-H, Mike Murdock. E eu li muitos livros do Mike Murdock e isso me fez... assim, no sentido de pensamento sobre dinheiro. Porque o Mike, ele fala muito do rei Salomão. E o rei Salomão foi o cara mais rico, né, da história bíblica e tal. E ele via no dinheiro e nas riquezas uma forma de exaltar a obra que ele queria fazer para Deus. E na literatura do Mike Murdock tem tanta coisa importante sobre quebrar paradigmas da gente achar que dinheiro é feio, e isso tudo cresceu em mim, que mesmo não sendo uma pessoa que acredita em Deus ou que frequenta a igreja ou qualquer coisa assim, esses ensinamentos, eles estão em mim até hoje. Então, eu trago eles muito forte dessa época, desse aprendizado. Sendo assim, eu nunca tive, gente, medo de trabalhar e... Quando eu comecei a trabalhar com nutrição, né, porque eu trabalho desde muito nova, né, desde muito cedo, sempre trabalhei na minha vida, sempre, desde muito novinha. Mas quando eu comecei a trabalhar com nutrição, apesar de eu entender que eu estava começando, não dava pra cobrar o preço que eu achava que eu deveria, que eu merecia, eu sempre tive na minha cabeça que eu ia fazer da minha profissão uma coisa muito bem sucedida. Então, assim, é muito comum as meninas que estão se formando agora e tal virem me perguntar sobre como cobrar uma consulta, como cobrar meu trabalho, como valorizar meu trabalho. E esse é um assunto que eu gosto de falar, porque eu sempre valorizei meu trabalho, ainda que eu não pudesse cobrar no começo o que eu achava que eu merecia. Então,
Então o negócio é, a primeira coisa que eu quero que você saiba sobre dinheiro, que eu penso é, não tenha medo de colocar preço no seu trabalho, não tenha medo de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito maravilhoso. Se você fizer isso com um trabalho digno, com um trabalho correto e justo, você tem que ganhar muito dinheiro. É muito errado, seria muito terrível você fazer um trabalho excelente, você se destacar, você dedicar a sua vida numa faculdade a estudar, a se especializar, hoje com redes sociais, a expor o teu conhecimento, o que é um negócio tão doloroso porque você toma tanta paulada. Seria muito bizarro você fazer tudo isso e não poder querer ganhar muito dinheiro com isso. Você tem que querer. Então o negócio é, desde que seja justo, desde que seja honesto, queira sim. E aí o negócio é, a gente vai cruzar informações para saber quanto a gente pode cobrar no nosso trabalho. Quais informações? Aquilo que eu acho que vale versus aquilo que o mercado paga. Porque o negócio é, hoje, eu cobro dos meus serviços aquilo que eu acho que eles valem? Não, eu cobro menos do que eu acho que eles valem. Mas por quê? Porque eu tenho um mercado que determina quanto que é meu preço, certo? Quanto que eu valho ali para aquele mercado. Então, não adianta eu dizer assim, olha, eu acho que minha consulta vale 10 mil reais. Isso cada um acha o seu, tá? Eu não acho que a minha vale isso. Infelizmente, eu ainda tenho um pensamento pequeno. Mas vamos dizer que eu achasse que minha consulta vale 10 mil reais. Bom, mas aí você achar que vale 10 mil reais não é tudo. Você precisa ter quem também ache pra pagar. Então, é justamente aí, jogando essas duas coisas, que você vai chegar no seu valor. Você acha que você vale 500? O teu mercado da tua cidade paga 300? Então, talvez você vai ter que chegar num consenso de 400 ou 350. Aí você vai dizer, mas Lara, eu tô começando. Então, pra quem tá começando, às vezes não dá pra cobrar tudo isso, então nós vamos cobrar um pouco menos, entende? Então assim, só o que eu tô querendo dizer pra vocês é, na hora de fazer o seu valor, de cobrar o seu preço, não tenha medo, não tenha vergonha, porque você vale isso, porque você se esforçou. E isso não é só com nutrição, isso é com tudo. Lara, eu fabrico bolsas. Qual que é o preço pra você, fora dinheiro, de fabricar bolsas? Você não tem que parar pra pensar nisso, você não tem que ter a sua criatividade, você não tem que ter o teu trabalho único, você não tem... Põe preço nas suas coisas sem nenhum medo. Por quê? Porque o negócio é, gente, se todo mundo pensasse assim, se as pessoas não tivessem vergonha de falar de dinheiro, se elas não tivessem vergonha de querer dinheiro, se elas não tivessem vergonha de pensar sobre isso, todo mundo ganharia mais e todo mundo gastaria mais. Então, o grande negócio é que a gente tem um pensamento tosco de que se alguém tem muito dinheiro, então eu estou sem porque ele tem muito. A gente tem esse pensamento tolo. Por quê? Por causa da nossa política. A gente vê que falta dinheiro pra gente porque a galera lá rouba. A gente vê que falta dinheiro na educação porque a galera tá colocando no bolso. A gente vê que falta dinheiro na saúde porque a galera tá colocando no bolso. Só que, gente, pro nosso mercado não é assim. Então, se eu, que fabrico sapatos, ganhar muito dinheiro... Isso não significa que as pessoas de baixo vão ficar sem. Eu, com muito dinheiro fabricando sapatos, vou comprar das outras pessoas outras coisas. Então, o dinheiro gira. A gente tem que querer ganhar muito dinheiro justamente para poder gastar esse dinheiro e fazer o dinheiro render, fazer o dinheiro girar. Bom, e aí, pensando em tudo isso, mesmo com essa mentalidade de que dinheiro não é errado, não é feio e tudo mais... O que acontece é que eu nunca tive a coisa do guardar dinheiro. Porque na minha família a gente nunca guardou, né? A gente sempre passou muita dificuldade. Não tinha condição de guardar nada. Então, eu não aprendi a guardar dinheiro, eu não aprendi a investir dinheiro nem nada. E aí, gente, depois de um tempo, assim, na vida, acho que vai fazer um pouco mais de um ano, eu conheci o Bruno e a Malu, né? O Bruno Perini, Bruno_Perini. E a Malu Perini. E aí eu conheci o Bruno e a Malu num evento e eles queriam fazer negócios comigo. Eles mexem com a internet, né? Então eles queriam montar um curso comigo e tudo mais. E demorou muito, mas muito, acho que demorou quase um ano. Da gente conversando e eu achando essa ideia meio estranha e depois eu ia aclimatando e tudo mais, até que a gente começasse a fazer o curso que hoje é o curso online, né? Que eu tenho tanto orgulho desse curso, porque é um produto que eu gosto, é um produto que eu acredito, é um produto bom e que eu tenho um feedback maravilhoso das pessoas que fazem, enfim. E aí... a gente começou a fazer esses business juntos, né? Começamos a gravar o curso, eles começaram a me ajudar sobre isso, né? O Bruno manja muito de internet, a Malu também. E aí o Bruno manja muito de investimento, né? O Bruno é um investidor. Para você ser um investidor, você não precisa fazer faculdade, você não precisa fazer um curso profissionalizante necessariamente. O que você precisa é ter um dinheiro e saber investir. Coisa que o Bruno faz.
Então, eu não tô dizendo que você não precisa ter nada para ser investidor. Tem muitos investidores que vão ter vários títulos, mas o Bruno é um cara que ele é um investidor. Ele é um cara que não ganhou muito dinheiro na vida sem ser pelo investimento. Ele aprendeu a ganhar dinheiro com as coisas que ele sabe sobre investimento, investiu e fez uma grana muito boa na vida e cresceu na vida. Ele e a Malu. E aí, nisso de conversar sobre business e tal, e a gente num dia, num almoço, enquanto a gente gravava o curso, há um bom tempo atrás, já faz vários meses, a gente tava nesse almoço e aí o Bruno e a Malu e eu já estávamos mais íntimos e tal, e aí de repente ele fala assim pra mim, Lara, a gente já tava mais íntimo, né? Ele falou assim, olha, eu e a Malu, a gente tem um bolão entre a gente, uma estimativa de quanto que você tem investido, quanto de dinheiro você tem guardado. E aí a gente vai te contar quanto que é o nosso bolão e você conta pra gente quem que acertou, tá bom? Tá bom. Aí o Bruno falou alguma coisa tipo, olha, eu acho que você tem uns 200 mil investido. E a Malu falou, acho que, não lembro o que ela falou, acho que 150 mil investido, 300 mil investido, uma coisa assim. E quando eles falaram isso, eu senti muita vontade de chorar. Porque eu já tava muito bem na vida, assim, já tava ganhando um bom dinheiro. Mas você sabe quanto que eu tinha guardado naquele dia? 2.000 reais. Gente, 2.000 reais é tudo que eu tinha guardado na poupança. Eu não tinha nada guardado, eu não tinha nada investido. Eu não sabia que era pra fazer isso. Quando eles me fizeram essa conversa, eu não chorei na frente deles, mas depois que eles foram embora, eu chorei muito, porque eu falei, nossa, mano, era pra eu estar guardando, era pra eu estar investindo, eu não sabia. Cara, todo o dinheiro que entrou na minha vida foi. Ou eu realizei sonho meu, viajei, comprei coisas que eu sempre quis, ou eu mandei pra minha família, ou eu ajudei, ou eu sanei a dívida de um, ou eu paguei um negócio pro outro. Eu não tava nem aí com a ideia de guardar, não sabia, gente, eu não sabia. Eu ouvia algumas coisas do tipo assim, é bom ter uma reserva, ou é bom ter uma casa própria. Eu achava que eu tinha que ter uma casa própria, mas também não tava ligando muito, enfim. Mas era isso. Aí, depois daquela conversa, depois daquela brincadeira, me fez assim, né? Eu falei, caralho, velho, eu tenho que investir, eu tenho que guardar. E aí o Bruno falou assim pra mim, Lara, eu vou te dar o acesso do meu curso. Ele tem um curso sobre investimentos. Ele falou, eu vou te dar, assiste o curso. E eu peguei o curso, eu assisti o curso, e o curso é impressionante. Porque ele fala de tudo sobre investimento, assim. Então, pra nós que não sabemos nada, porra, foi a boia jogada enquanto eu me esperneava na água. E aí, assim, hoje eu sou muito grata, mas muito grata ao Bruno e a Malu por essa conversa. Eu sou muito grata ao Bruno pelos ensinamentos. O curso dele é um negócio muito legal. Se você tiver interesse e quiser e puder fazer, faça. Eu não ganho nada falando isso, o que não seria errado, tá? Eu não tenho essa mentalidade de que não pode ganhar nada por falar das coisas, mas eu tô dizendo do tipo, eu tô falando isso de coração. O curso do Bruno é impressionante, me ajudou demais. Então, hoje eu sou uma pessoa muito bem-sucedida, morro de orgulho disso. Consegui isso com o meu esforço, com o meu suor. E hoje eu sou uma pessoa que investe, que tem um dinheiro guardado, que tem os business rolando, e eu fico muito feliz. Então, quando a pessoa me perguntou lá e que me gerou a ideia de fazer esses vídeos, de onde que veio essas mentalidades com dinheiro e como que eu lido com dinheiro, eu aprendi muito com o Mike Murdock, eu aprendi muito com os tapas na cara da vida, e eu aprendi muito com o Bruno, muito. Então, eu acho que são jeitos de você chegar onde você quer, pensando sobre o que você quer, tá? Essas fontes são legais. E a questão do Mike Murdock, gente, mesmo se você não acredita em Deus, mesmo se você não processa nenhuma... processa a fé que chama? Não sei. Se você não compartilha nenhuma fé nem nada, não tem problema. A história de Salomão e os ensinamentos de Salomão sobre finanças e sobre dinheiro valem muito a pena, tá? É um dos assuntos que eu mais bato. E o motivo não é só a questão essencial. Que, como eu sempre falo, porra, um dia se alguém precisar, alguém da tua família precisar de uma puta cirurgia cara que o plano não cobre, quem vai pagar? Um dia que o teu bichinho precisar de um tratamento caro, e aí você vai poder fazer? Um dia que uma pessoa na rua te comover, você pode mudar a vida dela? Como vai ser isso? Não é só isso. Porque isso, apesar de também ter que ser dito, isso já é, assim, implícito para a maioria das pessoas. Eu acho que nem é isso. Um dos motivos é que na vida a gente não deve se basear só nas delícias. As delícias da vida, elas dão um tom
maravilhoso. Eu também já contei aqui milhares de vezes, quando eu não tinha nada, a gente morava em casa de madeira, quando faltou luz na nossa casa por dias, quando faltou água, quando eu pedi dinheiro no semáforo, quando eu vendi revistinha no semáforo. Enfim, quando tudo isso aconteceu, eu era muito feliz, porque realmente o dinheiro não é o que define a tua felicidade, mas ele definitivamente é um catalisador da delícia da vida, da alegria da vida. Se você tem todo o resto no lugar, porque eu também já passei pelo momento de ter a grana e não ter tudo no lugar, mas assim, se você tem um bom coração, a cabeça no lugar, cara, o dinheiro, para além da questão essencial, ele é tão potencializador. Ai, acho que é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Enfim, se você não concorda, tá tudo bem, tá bom? A gente pode ser diferente. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Um beijo, obrigada.